Vamos começar aprendendo a pronunciar as palavras em alemão. Então, primeiro vamos aprender um pouquinho do alfabeto, vamos aprender um pouquinho das regras fonéticas e vamos ter algumas dicas aí para vocês conseguirem com mais facilidade falar em alemão. Então, vamos lá, vamos ao som do alfabeto em alemão. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, vamos de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. O alfabeto do alemão é este, e sempre eu digo para os meus alunos, e eu vou dizer para vocês a mesma coisa. Alemão, quando você vai pronunciar, você tem que pensar sempre que você fala o alemão como você fala o português. Você não precisa inventar um idioma novo, você não precisa ficar torcendo a língua como você precisa fazer em inglês. Você não tem aqueles R's difíceis, você tem sim alguns sons, às vezes, um pouquinho mais complicados que o português, mas existem regras definidas, regras específicas de pronúncia das palavras. E isso que eu vou passar para vocês agora. Então, preocupem-se em falar o alemão como se fala o português, decorando as regras de fonética. Então, vamos às regras de fonética. Toda vez que você vê o EI, você vai pronunciar AI. Então, sempre, não existem exceções, sempre. Então, você vê o EI, você vai falar ai. Então, temos aí o verbo heißen, que é o verbo chamar-se. E a gente tem AI, heißen. IE se pronuncia um II mais prolongado. Então, a gente vai ter vi, tá? Sempre, sempre. EU se pronuncia oi, então a gente vai ter oiro. O L, muito diferente do português, se pronuncia com som de L. No português a gente pronuncia-se o L com som de U. Então no português a gente fala balde, mesmo escrito com L. Em alemão, L tem som de L, então a gente vai falar balde. Sim, a gente vai ter que botar a língua lá no céu da boca, não pode ser diferente. Por quê? Porque existem palavras muito parecidas que se você erra a pronúncia entre U e L, você está falando uma outra palavra completamente diferente. Então aí a gente tem o als como exemplo. O H, ele não é mudo como no português, ele é aspirado. Então você dá uma respiradinha enquanto você vai falar o H. No começo de palavras. Quando o H está no meio de palavras, e principalmente logo depois de uma vogal, ele faz com que a vogal fique prolongada. Aqui eu coloquei o H como no começo da palavra, vai ficar ralo, ralo, ok? O Z, ele tem som de TS, então aqui a gente tem Zug. Ele não é Zug, ele é Zug, Zug, ele tem esse tz. Então, Zug. O S se pronuncia com som de Z, tá? Sempre, sempre no começo de palavras. Quando o S estiver no meio de palavras, às vezes. Por exemplo, o meu nome, ele não é Úrsula em alemão, e sim Ursula. Então, Úrsula ist mein Name, é o meu nome. E aí eu coloquei aí a palavra Salz. Salz é a palavra sal. O beta, que é o SZ no alemão, se pronuncia como SS. Aí eu posso substituir o beta pelo SS?
Palavras escritas com beta continuam com beta. Palavras com SS continuam SS. Se pronuncia igual? Sim, se pronuncia igual, mas é necessário manter a diferença. Por quê? Porque alguém quis. Infelizmente, tem coisas que a gente só aceita e não questiona, porque se a gente ficar questionando, a gente vai ficar doidinho. Então, aqui a gente tem de novo o heißen. Já o SCH, ele tem som de X, então não se desespere quando você vê um S, um C e um H juntos, porque ele fica fácil de pronunciar, ele é o X, é o nosso X do Brasil. Então aqui a gente tem schlafen, e eu ainda coloquei um L, eu escolhi justo essa palavra, porque a gente tem um L logo depois, então parece que é uma sopa de letrinhas. Não, você vai falar o X e o L, então fica schlafen, que é o verbo dormir. O SCH, muita gente ensina assim, fazer tipo um pigarro na garganta. Não, não é isso. Ele é uma coisa bem suave, ele é um chiado na garganta, ele é um R, mas ele é bem suave aqui na garganta. Você tem que sentir ele na garganta e ele é bem leve. Então, a palavra que a gente tem aí, um exemplo que todo mundo conhece, que é o ich. Então, ich. Ele é um ich. Muitos lugares, tanto da Alemanha quanto da Áustria, falam ich. Tá certo? Sim, está certo. Pode? Pode. É bom? Não. Ou seja, tente aprender como ich. E se depois, quando você já tiver o seu certificado, já for fluente, você falar ich, aí você pode. Agora que você está aprendendo, tente falar ich. Aí ninguém nunca vai te corrigir. Evite a fadiga, como sempre. W se pronuncia V, como o V lá do Brasil. Então, vamos ter aí Wagen. O V, nosso V do português, se pronuncia com som de F, sempre, sempre. Palavras internacionais como verbos, ou Vietnã, que é o nome de um país, a gente vai falar Verben e vai ter o som de V normal. Por quê? Porque é uma palavra internacional, tá? Mas no caso aqui a gente tem Volkswagen. E sim, tem o som de F. O J se pronuncia com som de I. Sempre, sempre. Mesmo quando a gente tiver escrito Katia e o Katia, o I depois do T escrito com J. Vai ser Katia. Por quê? Porque o I, o J tem som de I. Então aqui a gente tem IA. O G, nosso G lá do português, se pronuncia como G no alemão. E aqui a gente vai ter uma palavra genau. Genau é a palavra quando alguém te pergunta assim, é isso? Aí você fala assim, genau. Tipo, é isso. Então é a primeira palavra que vocês vão aprender para tudo. Vocês vão ficar respondendo genau, genau, genau. Isso, ok, genau. Então, genau não é genau, e sim genau. O A com trema se pronuncia E. Não se deixe assustar pela trema. Ele só muda o som de A. Com trema vai para E. Então a gente tem aí Gepäck, que é a bagagem. O com trema. O com trema a gente tem um macete para falar, porque parece super difícil, mas não é. Você vai fazer a boca do O e vai pronunciar E. Né? Enquanto você tá com a boca formada no O. Então, você faz assim, O, Tem que fazer biquinho? Tem que fazer biquinho. Ai, mas eu tenho vergonha. Perca a vergonha, porque é melhor fazer biquinho, falar certo, do que passar vergonha falando muito errado, ou falando alguma coisa que você não queria falar. Então, a gente tem aí öffnen, öffnen. O U é a mesma coisa que o Ö. Você vai fazer a boca do U e vai pronunciar I. Então, a gente tem aí U. Sim, a gente tem que fazer o biquinho. E aí, eu coloquei o verbo üben, que é o verbo treinar. E, claro, estamos fazendo exatamente isso, treinando, üben. O que eu tenho de dicas para vocês? É importante falar devagar. Separe as sílabas quando você vai falar. Não se preocupe em falar rápido como você fala no português. No português eu falo super rápido, eu leio devagar separando sílabas. Não precisa. Aproveite que você está aprendendo um novo idioma. Fale devagar. A pronúncia é muito importante no alemão.
Então, quando você abre bem a boca para falar, a sua pronúncia sai limpa, as pessoas te entendem e você vai ter menos dificuldades. Quando você aprendeu de um jeito e por acaso, se esse jeito tiver errado e você aprendeu, você já pegou um hábito. Para trocar este hábito será muito mais difícil. Então, se preocupe de aprender devagar, pronunciando direito e fazendo uma coisa que a gente não faz muito em português, abrindo a boca para falar. Por quê? A gente fala assim, a gente mal abre a boca no português. Mas no alemão a gente abre a boca. E aí normalmente dói aqui, ó, no maxilar. Por quê? Porque a gente não está acostumado com esse exercício bucal. Então façam esse exercício que a pronúncia de vocês vai estar correta. E a pronúncia estando correta, mesmo que você coloque os verbos fora do lugar no começo, mesmo que você erre muitas coisas, as pessoas vão te entender melhor e vai ficar muito mais fácil de você se comunicar. Outra coisa importante, leia em voz alta. Você ouviu alguém lendo, você ouviu alguém falando, você tem aquilo escrito no livro, escrito no caderno, escrito aqui na aula. Leia em voz alta, você vai ouvir o som e falar, nossa, não tá igual ainda. Aí você ouve de novo, você vai lá e lê de novo em voz alta. E aí você vai perceber quando você acerta e quando você erra. Essas são minhas dicas para você que está começando agora com o alemão e boa sorte!